Já parou para pensar de onde vêm algumas das nossas ideias mais básicas? Coisas como direitos humanos ou leis universais. A gente acha que elas sempre existiram, né? Bom, nessa análise, a gente vai ver como uma baita mudança social lá na Europa medieval não só alterou a história, mas literalmente recalibrou a psicologia das pessoas, dando origem ao que hoje a gente chama de mente moderna. A gente cresce ouvindo que direitos humanos é uma verdade óbvia, quase autoevidente. Mas e se essa intuição não for tão universal assim? E se, na verdade, ela for produto de uma psicologia muito específica e historicamente bem rara? Ok, vamos mergulhar nisso. Nosso roteiro aqui começa explicando essa tal de mente weird, que é um acrônimo em inglês para ocidental, educada, industrializada, rica e democrática. Depois, a gente vai ver como essa mentalidade única transformou o direito, a ciência, a democracia e até a religião, antes de fechar com uma ideia bem legal de matéria escura da nossa mente. Então, tudo começa aqui, com a mente weird. Esse conceito é a peça-chave para a gente montar o quebra-cabeça da psicologia ocidental. Vamos dar uma olhada nos 4 pilares que sustentam essa ideia. Basicamente, a dissolução das instituições de parentesco dos clãs na Europa medieval causou 4 grandes viradas de chave na nossa cabeça. A gente passou a pensar de forma mais analítica, sabe? Olhando para as partes em vez do todo. Começamos a culpar ou elogiar as pessoas com base nas suas intenções, não só nas suas ações. Passamos a valorizar a independência, o ser diferente. E, por fim, a preferir regras impessoais que valessem para todo mundo, amigo ou não. Vamos para o nosso primeiro estudo de caso, o direito. É impressionante ver como essa nova mente weird virou de cabeça para baixo a ideia de culpa e de justiça. Verdades autoevidentes, direitos inalienáveis. Essa frase famosa soa tão óbvia para muita gente hoje em dia. Só que ela é, na verdade, o exemplo perfeito de uma intuição que é profundamente weird. E aí que tá o pulo do gato. Autoevidente para quem, exatamente? Essa ideia só parece natural para uma psicologia muito específica que enxerga cada pessoa como um indivíduo que carrega umas propriedades invisíveis chamados direitos. Esse contraste aqui no slide é fundamental. De um lado, o direito weird, que é obcecado pelo que se passa na cabeça da pessoa, a intenção. Do outro, o direito relacional, como na China antiga, onde a punição dependia do seu grau de parentesco com a vítima. O objetivo não era uma justiça universal abstrata, mas sim restaurar a harmonia do grupo. Pensa no caso de um ferreiro que joga o martelo e acaba matando o assistente. Os juristas medievais começaram a se perguntar coisas como: ele queria matar? Ou a intenção era matar especificamente com o martelo? E se ele achou que o assistente era, sei lá, um ladrão? Essa dissecação da mente para definir a culpa é uma invenção bem ocidental. Agora, vamos para a ciência. Aqui, a gente vai ver como o individualismo e o não conformismo dessa mentalidade weird criaram a coragem necessária para uma das coisas mais importantes na ciência: desafiar a autoridade, desafiar quem veio antes. O Copérnico é quase um estudo de caso psicológico. A coragem dele de ir contra a maré, de desafiar a sabedoria de séculos, não era só uma questão intelectual. Era fruto de uma nova autoconfiança individualista, algo que era uma novidade psicológica na época. E olha que fascinante isso aqui. A própria palavra para descoberta ou descobrimento era nova. A noção de que um indivíduo sozinho poderia achar um conhecimento que ninguém nunca antes conhecia, essa ideia teve que ser inventada e foi se espalhando devagarinho pela Europa. E essa é demais. A palavra plágio vem do latim para sequestrador. Isso mostra uma ideia que era totalmente nova, a de que as ideias são propriedades, são coisas que podem ser roubadas de uma pessoa. Algo impensável em culturas mais coletivistas, onde o conhecimento é do grupo. Ok, e a democracia? Porque ela parece funcionar tão bem em alguns lugares e em outros nem tanto. A resposta talvez esteja menos na política e mais na psicologia da lealdade familiar. Essa história real aqui é muito poderosa. Em sociedades onde o parentesco é tudo, o voto não é uma escolha individual sobre o melhor candidato. É uma declaração de lealdade ao clã. A eleição vira basicamente uma contagem para ver qual clã tem mais gente. Isso não é só uma anedota, não. Os dados confirmam isso de um jeito chocante.
Esse gráfico mostra que uma única variável, a taxa histórica de casamento entre primos, que é um bom indicador da força dos laços de parentesco, explica quase metade da diferença na qualidade da democracia ao redor do mundo. A correlação é gritante. Então, o ponto crucial é que se cria um ciclo que se retroalimenta. A psicologia weird torna a democracia possível, e viver numa democracia por gerações reforça ainda mais essa psicologia weird. Experimentos na Suíça mostram isso, com as pessoas se tornando mais cooperativas com estranhos. No nosso último estudo de caso, vamos falar de religião. A gente vai ver como o protestantismo funcionou como um catalisador, sabe? Dando uma dose de reforço e uma justificativa divina para essa psicologia weird que já estava surgindo. A melhor analogia é mesmo a de uma dose de reforço. As mudanças psicológicas já estavam lá, acontecendo, mas o protestantismo veio e injetou uma energia sagrada, acelerando o processo todo. E o que a gente observa nos países protestantes? Exatamente esses traços weird, só que turbinados. Mais individualismo, mas também mais confiança em estranhos, e principalmente uma moralidade que foca menos nos rituais e mais na fé interna, no que está de verdade no coração da pessoa. Mas esse individualismo todo tem um lado sombrio. A ênfase na responsabilidade pessoal, nessa jornada solitária da alma com Deus, pode levar ao isolamento. E, historicamente, isso se refletiu em taxas de suicídio bem mais altas em regiões protestantes, como mostram os dados. E com tudo isso, a gente chega na nossa conclusão, que amarra essa jornada toda com uma analogia bem poderosa e fácil de lembrar. Ou seja, o iluminismo não surgiu do nada, como um passe de mágica. Pensadores como o John Locke e Adam Smith não inventaram a razão do zero. Eles foram, na verdade, os porta-vozes de séculos de matéria escura psicológica. Eles deram nome a um jeito de pensar, individualista e analítico, que já estava se acumulando silenciosamente na Europa há muito tempo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se as ideias que a gente mais preza, que a gente considera universais, são, na verdade, o resultado de uma trajetória histórica e psicológica muito particular, o que isso significa para um mundo cada vez mais conectado, onde psicologias tão diferentes precisam conviver?